leitura bíblica da nossa pregação dessa noite. Estou contente, muito contente, por estarmos juntos aqui hoje. Graças a Deus por isso. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Meus queridos irmãos, a sabedoria é o tema principal do livro de Provérbios. Há até traduções do Velho Testamento que chamam esse livro diretamente de sabedoria. E isto é justo, porque aqui nós somos levados a profundas reflexões, sérias reflexões e ensinamentos que têm como endereço um coração crente. Eu creio que aqui eu tenho um grupo de pessoas crentes. Por isso o livro de Provérbios adquire para nós, ou significa para nós, uma passagem bíblica profundamente necessária para o dia a dia. E sabedoria no livro de Provérbios não se trata de mero conhecimento e experiência humana. Trata também disso, mas, sobretudo, trata do uso habilidoso do conhecimento e a experiência quando obedecemos ao Senhor e aos seus mandamentos. Nós podemos observar isto nos versículos que lemos. E a finalidade disso é que Deus quer desenvolver na vida, no coração crente, um caráter sólido, nos tornar pessoas bem-sucedidas na vida, pessoas firmes na fé, naquilo que podemos trazer como enriquecimento para nos firmarmos na presença de Deus e respondermos às razões da nossa fé e respondermos o conteúdo do nosso conhecimento a quem quer que seja, principalmente para aqueles que nos perguntar. Por isso, a sabedoria do livro de Provérbios é essencial para a sua vida. E eu gostaria que você pensasse nisso. A propósito, quero sugerir mais uma vez para esta igreja, meu irmão, gaste tempo com a leitura do livro de Provérbios, desde o primeiro capítulo até o último. Mas gaste tempo mesmo, não leiturazinha superficial. Porque para compreendermos isto, a sabedoria que vem de Deus, nós precisamos atentar para esses ensinamentos. A exemplo do capítulo 2, que é como uma referência a toda a literatura de sabedoria que trata o livro. O capítulo 2 ensina que o Senhor concede sabedoria, que o Senhor concede conhecimento, que o Senhor concede entendimento àqueles que buscam ardentemente esses dons,
como quem busca tesouros escondidos. Isso, quando lemos esses versículos, eles nos levam lá para o livro de Tiago. Se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá a todos. E aqui esse capítulo, esses versículos que lemos, o texto, ele nos encoraja a inclinar o coração ao entendimento e a prestar atenção à sabedoria, mostrando que o temor do Senhor, ou o temor ao Senhor, e a busca pela retidão, são caminhos que precisamos encontrar constantemente. Sempre precisamos de sabedoria, de conhecimento e de inteligência, aquela que vem do Senhor. O apóstolo Paulo, dando uma profundidade doutrinária, teológica sobre esta questão da sabedoria para a vida do crente, para a vida do cristão, ele chega a dizer e trazer como referência alguns contrastes negativos acerca de como o crente, o cristão, o servo de Deus, a serva de Deus, precisa se aprofundar na sabedoria. Quando ele diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito de Deus, das coisas de Deus, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem do céu, da sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus, da sabedoria, do conhecimento, da inteligência que vem da palavra de Deus. E eu gostaria nessa noite lhe perguntar, o que você acha desse assunto tão prático, tão óbvio para a sua vida? O que você acha disto? E isso me leva a uma segunda pergunta, como eu fui pego de surpresa por um amigo me perguntando sobre a questão política. Talvez você também já tenha sido confrontado com essa realidade. Você, o que você pensa? Esquerda, direita? O que está acontecendo hoje? Você vai na passeata? Você vai naquilo, você vai naquilo outro? E talvez alguém tenha te perguntado outras coisas muito mais relevantes até. O que você pensa sobre honestidade, integridade? O que você pensa sobre mentira? O que você pensa sobre infidelidade conjugal? O que você pensa? Há tantas questões. E muitas das vezes, na ausência do discernimento espiritual, que é necessário, como nós estamos falando, nós na leviandade do envolvimento cotidiano, damos respostas inúteis. Às vezes fugimos, não damos resposta alguma, e às vezes damos resposta errada. E o que é pior, abrimos concordância com aquilo que é iníquo, com aquilo que é impiedade e com aquilo que é vil. E aí, uma última pergunta, antes de eu fazer as aplicações. E o teu Deus, como a palavra de Deus traz a pergunta, e o teu Deus, onde está? E o teu Deus, onde está? Meus amados, Deus nos dá sabedoria, inteligência, discernimento, até unção, porque são formas que nós temos para glorificar o seu nome. São formas que nós temos para viver bem. São formas que nós temos para sermos bem-sucedidos. E são formas que nós temos para abençoar sempre e não tomarmos caminhos tortuosos na vida, e nem tampouco tomarmos decisões erradas, pecar contra Deus. Por isso, amados irmãos, nós precisamos dar e ter os frutos da sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Precisamos. Para
balizar a nossa capacidade de responder, de entender, de interagir no mundo em que nós vivemos, eu tenho 3 aplicações. A primeira delas, é necessário despertar a intenção maior acerca da nossa obediência a Deus, em todos os momentos. Despertar a intenção de sempre obedecer o Senhor nosso Deus, numa forma de um relacionamento profundo e verdadeiro, que possa nos identificar, nos definir como pessoas crentes. Pessoas crentes. Eu gosto muito do credo apostólico. Tem gente que não gosta. Tem gente que fala, isso é reza. E se você prestou atenção num dos cânticos hoje, nós cantamos o credo apostólico. Eu gosto do credo apostólico porque ele sintetiza aquilo que deve ser as nossas intenções. Eu creio e eu creio. Eu até chego a pensar que quem não gosta do credo apostólico é porque não gosta de se comprometer com o que crê. Não gosta de assumir a identidade cristã, não gosta de se identificar na sociedade como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Meus amados, nós precisamos nos manter sempre bem intencionados em nos relacionarmos com Deus. E Ele fala conosco através da sua palavra para podermos assim sermos despertados diariamente, constantemente tratarmos com Ele. Infelizmente, algumas pessoas leem a Bíblia todos os dias apenas por hábito ou para aquietar a consciência. Talvez às vezes até para ser visto como quem cumpriu o dever diário. Mas nenhuma dessas atitudes seja correta, venha a ser correta ou a mais adequada. A leitura da Bíblia precisa ser intencional, ou seja, ler para aprender algo que faça sentido para a vida. Ler para encontrar respostas às indagações mais sérias, mais relevantes do cotidiano. Ler a Bíblia para saber como proceder, como fazer as coisas. E é a palavra de Deus que vai criar em nós intenções reais e verdadeiras no que diz respeito à profissão da nossa fé, à declaração pública daquilo que cremos. Aqui no capítulo 4 do livro de Provérbios, versículo 22, nós lemos as Escrituras dizendo assim, a palavra de Deus, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. A palavra de Deus é o que para o crente? Para o cristão? Vida. A palavra de Deus é saúde para o corpo. A palavra de Deus é saúde para o espírito. A palavra de Deus é poderosa, é rica, é eficaz. É necessária. Sem a palavra de Deus, desculpem, nós seremos desinformados, religiosos tolos, muitas vezes, religiosos frágeis, que não saberemos dar respostas, porque vivemos no mundo da lua, vivemos a divagar por aí, e muitas vezes, eu repito, correndo o risco de sermos arrastados para aquilo que é vil, para aquilo que é ímpio, para aquilo que é pecado. Eu vou dar um exemplo, e eu sempre falo desse exemplo. Eu sei que tem gente que me olha torto por eu falar desse exemplo.
imoralidade sexual. Existem diversas imoralidades, mas a imoralidade sexual, que possui uma atração muito forte, porque diz respeito a prazer carnal. Quantas pessoas estão até por aqui, afundados até o pescoço, destruindo um namoro que pode ser feliz e que talvez se perca no meio do caminho, destruindo amizades, destruindo vínculos de confiança, revelando um caráter, mau caráter, sem Deus, sem obediência à palavra de Deus, sem santificação. E as pessoas, muitas delas me olham torto, porque o pensamento, a sabedoria já foi, já se perdeu. Pastor, mas é normal, tem que fazer o test drive antes, tem que aproveitar os momentos antes, tem que aproveitar as oportunidades. É tão bom. Palavra de Deus, seja sobre sexo, seja sobre dinheiro, seja sobre trabalho, seja sobre qualquer tema da vida. A palavra de Deus nos orienta. E é por isso que eu falo de intencionalidade. E as tantas imoralidades, muitas vezes, tomam conta do nosso coração, porque esses assuntos já foram fragmentados, já foram perdidos, e se tornam normalidades. E a gente não se dá conta que a gente está desobedecendo o mandamento de Deus. Não adulterarás. É mandamento. Não é moralismo tonto. É palavra de Deus. Não desperte o amor enquanto não estiver pronto, jovem. Ande nos caminhos do Senhor. A palavra de Deus diz para não manchar o leito do amor. A palavra de Deus diz para ser fiel. A palavra de Deus ensina e mostra as desgraças espirituais e reais na vida de pessoas, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, o destino trágico que as tantas imoralidades levaram as pessoas aos caminhos da perdição. Intenção, sabedoria que vem de Deus, desperta no crente a intenção de viver com sabedoria o tempo todo. Não ser sábio aos próprios olhos, mas ser sábio através da palavra. Jesus Cristo era um homem muito sábio com a palavra, você sabia disso? Satanás tentou Jesus várias vezes e teve uma vez muito dura. Depois de tempo longo de jejum, Satanás aparece e faz um monte de tentação ali, joga um monte de situação difícil para Jesus, cair em tentação. E Jesus diz: arreda-te, Satanás. A palavra diz isto, a palavra diz isto, a palavra diz isto. Respondeu com a palavra. E é preciso que tenhamos a intenção sempre de responder com a palavra. Por isso que ela é luz para o nosso caminho. A palavra é bússola que dirige e orienta a vida. Você quer ser um homem sábio, uma mulher sábia? Tenha sempre a intenção de obedecer a Deus, meu irmão. Você pode até falhar, mas não falhe por não ter a intenção e por ser incauto, inocente e tolo. Eu tentei de tudo.
E Deus haverá de te restaurar depois de ter caído, porque você tentou, mas não conseguiu, a sua carne foi fraca, a sua mente foi fraca. Deus te tomará pela mão e vai te trazer de volta, e você vai encontrar o caminho do perdão. E na próxima vez Deus te fortalecerá, e você resistirá ao diabo, e ele fugirá de você. Você resistirá à tentação, e ela se afastará. Intenção. Qual tem sido a nossa intenção no mundo em que vivemos? A segunda aplicação que eu quero fazer, como pessoa inteligente, dar atenção e sempre prestar atenção às instruções da sabedoria da palavra de Deus. Eu falei sobre intenção. Intenção é boa vontade, é querer fazer. Agora, atenção, estar acordado, estar desperto, estar pronto, estar atento. No capítulo 4, aqui do livro de Provérbios, há uma gritante chamada de atenção que deveria fazer-nos saltar do lugar comum e acordar para a realidade da vida. Assim diz: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Pode abrir aí no capítulo 4, que você vai ler no primeiro versículo, essas palavras que eu acabei de citar. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Ouvi. Ouça. Preste atenção naquilo que você tem aprendido. Meus queridos, Deus é um Pai muito maior que o nosso pai carnal, do que o nosso pai físico. Deus é o Pai eterno, e dele vem a instrução total necessária para vivermos. Não importa agora se estamos lendo a Bíblia impressa, se estamos lendo a Bíblia no celular, ou se estamos lendo a Bíblia na internet, em pé, sentados ou deitados. O que importa é o coração, a mente e a vontade de atentarmos o tempo todo, o tempo necessário, estando prontos para aprender e prontos para obedecer. Eu sou do tempo da criação, que meus pais diziam assim: lição dada, lição aprendida. Lição dada, lição aprendida. Muitas vezes eu fui repreendido, fui disciplinado à maneira antiga, porque não cumpri a lição. E a Bíblia diz que a vara é para os tolos. E a vara aqui, eu não quero dizer exatamente a vara de marmelo, a vara de goiabeira, a vara de laranjeira. Eu quero dizer a disciplina que vem de Deus, a mão de Deus que toca as consequências do pecado, as consequências dos erros, o sofrimento que curte o ímpio, o sofrimento que curte o desobediente, a dor que padece aquele que não obedece e não segue os caminhos do Senhor. A vara do Senhor é para corrigir, é para disciplinar. Por isso, meus queridos irmãos, nós precisamos prestar atenção para imprimir em nosso coração, em nossa mente, os conceitos da palavra de Deus, em tudo, para todas as coisas, para termos discernimento espiritual necessário. Abra a Bíblia, por favor, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 18. Vede, pois, como ouvis. Está ouvindo? Vede, pois, como ouvis. Porque ao que tiver, se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga
ter, lhe será tirado. Esta mensagem, conforme Lucas registra aqui, vem exatamente direcionada para aquele que não presta atenção. E quanto passa o tempo, perdeu, escapou, a oportunidade se foi, porque não teve a sabedoria necessária. Não prestou atenção. E aí, como se diz na gíria, já era, dançou, a casa caiu, perdeu. E vem as consequências. Se você prestar bem atenção, muitas vezes que você precisou desesperadamente da intercessão de um irmão, de um pastor, de um amigo, de uma amiga, foi exatamente, pare e preste atenção nisso que eu estou dizendo, foi exatamente porque você vacilou. E vacilar é isto. É não fazer o que devia ter sido feito, não prestar atenção e não cumprir, não cuidar da palavra de Deus na sua vida, não guardar as lições e não seguir o caminho que precisa seguir. Aí, de repente é tarde demais, né? De repente é tarde demais. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, tem aqui esta referência bíblica tão importante, Efésios, capítulo 1, versículo 17, dele o apóstolo diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento das coisas do mundo, no pleno conhecimento dele, espírito de sabedoria e espírito de discernimento. Está prestando atenção? É preciso prestar atenção. Talvez hoje nós soframos muitas consequências ruins na vida cristã, no dia a dia, porque nós não estamos tendo a sabedoria, o discernimento, conforme Paulo falou aqui aos Efésios. Está faltando, estamos em falta. E um último texto nessa aplicação, segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 4. E se recusarão, ele está falando dos últimos tempos, né? Do zelo da pregação, a pregação vai ser feita e tal, pá. Pois haverá tempo, olha o versículo 3, para ficar mais dentro do contexto. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas Timóteo, olha o versículo 5, sê sóbrio. Isso quer dizer, Timóteo, presta atenção em todas as coisas, suporte as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Timóteo, presta atenção nisso para você ser um pastor bem-sucedido. Mesmo que as pessoas não queiram mais te ouvir. Mesmo. Essa semana eu participei de um rápido, foi rápido mesmo, foi só uma tirada, porque tem coisas que são muito difíceis para se falar durante muito tempo. Num debate no grupo de pastores, quando um pastor provocou, um colega provocou uma questão acerca da quantidade de igrejas que estão sendo fechadas nos Estados Unidos. São cerca de 300 igrejas que fecham por semana nos Estados Unidos. É muito, não é? Isto é número real, não é número fantasioso, não. Na Europa isso já aconteceu. Muitas igrejas fechando. E um dos colegas do grupo, ele falou sobre a perda
da visão da liderança das igrejas, a perda da visão dos crentes. E então eu levantei exatamente esta questão que eu vou falar agora. As pessoas, por falta de graça, do enchimento do Espírito Santo de Deus, da sabedoria, não só da intenção, mas de ter consciência do seu dever como crente, tem perdido o senso da adoração. E por perder o senso da adoração, criam-se alternativas. Para que ir ao templo? Para que ter comunhão? Para que cantar? Para que orar em conjunto? Para que estar juntos? Queridos, se perdermos o senso de estarmos aqui como estamos nessa noite, isso significa que nós perdemos o senso do que é adorar a Deus. E quando eu perco o senso da adoração, as coisas de Deus perdem a validade. Realmente, fazer o quê? Para quê? Para que ler a Bíblia? Para que orar? Para que cantar? Para que ter instrumento? Para que ter um prédio? Para que gastar dinheiro com isto? Para que manter pastor? Para quê? Para quê? É mais barato não ter nada disto. Também é mais barato não ter nada disso, é também tornar a vida cristã insignificante. Porque não exige atenção, não exige obediência, não exige cumprimento do dever, não exige nada. Quantas igrejas hoje estão se transformando em grupos de reunião, aqui e acolá? Grupos. Eu acho que a igreja tem que ter pequenos grupos, mas tem que ter o domingo, dia do Senhor também. Não é só ter pequenos grupos. É ter o domingo, dia do Senhor, o dia santo do Senhor. É o dia da adoração. É o dia de santificar o nome de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos prestar muita atenção nas coisas da fé, nas coisas espirituais, que a palavra de Deus nos instrui. E para terminar, a última aplicação, nós precisamos, em posse, ou na ação da intenção e na prática com atenção, nós precisamos desenvolver a sabedoria adquirida através da palavra de Deus como essência do nosso ser existencial. Essência do ser existencial. Desenvolver. Palavra filosófica muito confusa, talvez, mas simplesmente quer dizer o seguinte: saber em quem você crê e saber por que você crê e crescer nessa graça. E isso é desenvolver a sabedoria adquirida de Deus como parte essencial da sua existência. Qual a coisa mais importante para você na vida, irmão? Ou melhor dizendo, coisa é coisificar, né? O que é mais importante para você na sua vida? O que é mais importante? É ter ou ser? Tem muita gente que gosta de ter para ostentar, para mostrar, para curtir, para aproveitar. E é interessante como o mundo está maluco. O sujeito comprou uma Porsche esportiva no valor de 3.500.000 reais. 10 minutos depois ele destruiu. Nem seguro tinha. Ostentar. Meus queridos, a gente tem deixado de pensar no ser e tem pensado muito no ter. E ao fazermos isso, nós temos nos perdido. Trabalhamos muito para gastar muito. Fazemos muito para não aproveitar quase nada.
e por aí afora. Preste atenção nisso. Nós precisamos realizar, através da meditação na palavra de Deus, com que nossa vida seja uma vida bem direcionada, a começar pelo entendimento da nossa própria humanidade, criada por Deus. Nós não fomos feitos para sermos aí agentes desorientados da vida. Nós temos propósitos. Você possui propósito. Deus te deu a vida com propósito. E o propósito de cada crente, primeiramente, é honrar e glorificar o Senhor. É usufruir da sua companhia, da sua presença e ter alegria no Senhor. Ter paz no Senhor. É se achar no Senhor Deus, a ponto de você entender que a vida passa rapidamente, nós voamos, citando literalmente o que diz o texto bíblico, mas nós estaremos um dia na presença do Eterno. E nós seremos julgados pelas nossas obras. E na presença do Eterno, nós receberemos aquela palavra: vinde benditos de meu Pai, ou não, apartai-vos, malditos, para o fogo eterno. É preciso desenvolver a salvação, desenvolver a sabedoria da salvação. É preciso construir a vida sobre a graça de Deus, em cima, solidificada na graça de Deus. Há pessoas que não gostam de pensar sobre si, de conhecer o seu próprio coração e de constatar a sua finitude. Há pessoas que não gostam de pensar em seus fracassos e nas suas frustrações, nas suas derrotas. Há pessoas que não suportam a realidade. Por isso, precisamos acolher as Escrituras com satisfação e como dádiva de Deus, em vez de tratá-la como um livro qualquer. A Bíblia alimenta e fortalece o coração através dos seus ensinamentos. Em Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mateus 4, 4, assim diz a Escritura Sagrada. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a vida humana está muito além das coisas materiais. Nós precisamos da palavra de Deus. Uma vez que a palavra do Senhor é nosso alimento espiritual, precisamos ter uma dieta equilibrada e não ler apenas os livros e as passagens das quais nós mais gostamos. Precisamos nos alimentar de toda a sua palavra. Assim foi a pregação dos profetas, e assim tem sido a pregação do Novo Testamento, e assim também precisa ser a pregação em nossos dias. Em Tiago, e eu estou encerrando a pregação dessa noite, capítulo 1, versículo 22, nós lemos ali: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Para quê? Para que não sejam enganados. Sabedoria. Olha o quanto a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre a excelência da sabedoria. Provérbios capítulo 2 é apenas uma partida para buscarmos e nos aprofundarmos mais e mais sobre a palavra de Deus, para crescimento espiritual, para crescimento de preparação para a vida e para conhecimento, para vivermos uma vida tranquila, com saúde no corpo e com saúde espiritual
e saúde na alma. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe com essa sabedoria. Então, só para fixar, tenha boa intenção em relação à palavra e se entregue a buscá-la. Preste atenção na palavra, porque ela é importante e ela vem com unção e graça do Senhor sobre você. E com esta palavra que você prestou atenção e tem a boa intenção em tê-la, em conhecê-la, desenvolva a sua vida em todos os aspectos, baseados na palavra de Deus. É isso que a Bíblia chama de sã doutrina, que Paulo diz para Timóteo: pregue a sã doutrina. É a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto. Que Deus nos abençoe e nos auxilie em nossas fraquezas e em nossas necessidades. Está faltando sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Vamos fazer isso agora? Baixe sua cabeça. Eu não sei em qual área da vida você está precisando de sabedoria. É no casamento? É na saúde? É no cuidado? É no trabalho? É na educação dos filhos? É no cuidado dos pais? Nos negócios? Na vida profissional? Não sei. Você sabe qual é a sua necessidade. E eu gostaria que você agora tivesse a humildade de pedir a Deus: Senhor, dê sabedoria para eu lidar com esse assunto, com esse negócio na minha vida. Vamos falar com Deus agora em silêncio? E aí você pode pedir sabedoria para o que você precisa. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, ouça a oração dos teus servos, que humildemente vem à tua presença, pedir sabedoria, pedir discernimento espiritual, pedir inteligência, pedir conhecimento. Visite, ó Deus, cada alma, cada coração e conceda segundo o desejo e a busca que fazemos nessa noite a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos preparar para a ceia, que hoje também é primeiro domingo do mês, dia de celebração da ceia.